Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite, que é a mais nova minissérie da Netflix. Então, se você é novo por aqui, sinta-se muito bem-vindo. Pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, deixar o seu like, é de graça, você está apoiando o meu trabalho fazendo isso. Você pode me acompanhar também nas redes sociais pra ver meu trabalho por lá, no Instagram, no Twitter e na Twitch também. Midnight Mass é o terceiro projeto do Mike Flanagan pra Netflix, né? Os dois primeiros foram A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. Tem vídeo das duas aqui no canal, tá aqui nos cards pra quem quiser dar uma conferida. E lembrando que esse vídeo aqui tem spoilers de Missa da Meia-Noite. Mais uma vez, ele nos trouxe uma minissérie, né? Dessa vez ela não faz parte da antologia da Maldição das Casas, né? Mas ela tem início, meio e fim nessa única temporada de 7 episódios de 1 hora cada. Conta a história de uma pequena ilha isolada chamada Crooked Island e da sua população composta por 127 habitantes, que é extremamente religiosa. A chegada de um novo padre para substituir o antigo gera um burburinho aí na cidadezinha, mas tudo se intensifica quando coisas inexplicáveis começam a acontecer. Como sempre, o criador nos trouxe uma série extremamente densa, com uma atmosfera bem bucólica e distante. Ele abre discussões sobre diversos temas extremamente pertinentes, né, como religião, fé, vida após a morte, alienação, amor e superação. A série abre com uma cena bem impactante, né, que é um acidente onde logo a gente conhece o Really Flynn, que é um jovem que acaba matando uma garota num acidente, né, de trânsito quando ele estava alcoolizado. E depois dele passar 4 anos preso, ele volta pra ilhazinha. Uma coisa interessante acerca desse personagem é que o Mike Flanagan usa um recurso na criação desse personagem, na construção desse personagem, que ele já usou anteriormente em A Maldição da Mansão Bly. O Really é assombrado, né, atormentado pelo fantasma dessa garota, né? Tipo, ele enxerga essa garota em vários lugares, né? Essa garota que ele acabou matando. Assim como a personagem da Victoria Pedretti, né, que é atormentada aí pela imagem de uma pessoa que já morreu, e aí fica também mais ou menos essa mesma atmosfera de susto toda vez que aparece essa coisa aí pro personagem. Ele é tido como um fardo, né, na cidade por causa do que ele fez, mas logo ele reencontra uma outra pessoa que também retornou pra ilha, que é a Erin Green, que é a sua paixão de infância. Ela tinha ficado um tempo fora da ilha, né, porque ela tinha uma relação bem abusiva com a mãe dela, né, a mãe dela era muito complicada de se lidar, e aí ela chegou a casar com um cara e tudo mais, só que no fim das contas esse cara também era abusivo que nem a mãe dela, e ela se separou dele, voltou pra ilha e reencontrou o Riley. E além dos dois, a gente tem o xerife Hayson, que se mudou pra ilha com o objetivo de tentar superar a morte da esposa, né, e também pro filho dele ter uma vida mais tranquila na ilhazinha e tudo mais, e pra eles ficarem também longe da islamofobia, né, que é mais comum em grandes centros do que em cidades tão pequenas. E em paralelo a esses personagens principais, finalmente chegou o novo padre, né, que viria substituir o anterior que estava internado. A coisa é que a igreja estava meio vazia e ele conseguiu converter, trazer de volta vários fiéis. Depois de um milagre ter acontecido dentro da igreja, a jovem Lisa, que era paraplégica por causa de um acidente com uma arma, ela voltou a andar. E aí a gente já começa a ficar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa série? Porque vários personagens começam a passar por coisas incríveis, né? Tem personagem que para de usar óculos, tem personagem que para de sentir dor nas costas. A mãe da médica, por exemplo, se recupera, né, e fica uma jovem, né, bonita, ela vai ficando cada vez mais jovem. Só que aí a série começa a nos revelar coisas. O Monsenhor Pruitt, né, que é o antigo padre da igreja, na verdade se perdeu aí numa tempestade e ele foi pra dentro de uma caverna. E lá dentro ele encontrou uma criatura que bebeu do sangue dele e transformou ele. E ele se tornou jovem novamente, ou seja, aquele padre velho é o próprio padre Paul. Isso a gente já tinha dado uma desconfiada pelas fotos antigas que apareciam ali na série, né? Eles já tinham dado uma certa evidência de que isso poderia ser, mas a gente se perguntava como que isso estava acontecendo. Mas o que seria essa criatura que o padre tanto insistia que era um anjo? Reparem que é uma figura bem diferente, né, do que as pessoas acreditam ser um anjo, né? Do que as pessoas tem como uma cultura popular de um anjo. E essa série fala principalmente sobre como a gente acredita no que a gente quer acreditar. A criatura que transformou o padre se assemelha muito a um vampiro, já que ele se alimenta de sangue e ele não pode se expor ao sol, né? Ele só sai à noite. Mas o padre quer acreditar que ele foi transformado por um anjo, que ele foi escolhido por Deus. Eu vejo que a criatura não é assim um vampiro ao pé da letra, né? Até porque a gente não tem nenhuma menção aí a alho, o padre tem muito contato com a água benta, mas eu vejo que
ele é uma interpretação de um vampiro, né, da história original de um vampiro. A gente até tem uma breve explicação científica aí da médica para variação sanguínea, que pode ser familiar ao que tá acontecendo com os habitantes da ilha e tudo mais. Mas mesmo assim, isso não justificaria o padre precisar se alimentar de sangue, né, ele ficar naquela grande abstinência quando ele não estava se alimentando de sangue. Ele estava esperando a criatura aparecer de novo para ele se alimentar do sangue da criatura, mas como a criatura não estava aparecendo, ele estava numa abstinência muito louca e ele acabou se alimentando, né, do sangue do Joe que bateu com a cabeça, enfim. Por isso eu acredito que seja algo muito mais próximo de uma criação, uma inspiração do Mike Flanagan, uma interpretação do Mike Flanagan de um vampiro do que algo que tem uma explicação científica. E a diferença sobre uma pessoa, né, ali nessa ilha, queimar no sol ou não, tá na diferença de ingestão, entre aspas, aí desse sangue. Quem ingere pequenas quantidades desse sangue especial aí pode se curar, né, como é o caso da Lisa, por exemplo. Ou sumir com o bebê no útero, né, porque pra quem ficou na dúvida, a Erin sim, ela estava grávida, mas como a médica explica, né, o bebê é tido como se fosse um corpo estranho, né, dentro da mulher. Então o sangue especial meio que expeliu, como se fosse curou, né, a mulher daquela gravidez, entre aspas. Só que quem morre e volta à vida através do sangue acaba tendo seu próprio sangue muito dominado por esse sangue especial. E é por isso que essas pessoas não podem sair ao sol, né, como por exemplo o Padre Paul. É super interessante ver como esse paralelo entre uma criatura vampiresca foi traçado entre o corpo e o sangue de Jesus, né? No caso da comunhão da igreja. E outra coisa que a série traz com bastante força é uma crítica à cegueira religiosa. Porque, por exemplo, a personagem Bev faz vista grossa a muitas coisas que acontecem. Como, por exemplo, a morte de uma pessoa só pra proteger o padre. E, inclusive, ela dá orientações de como esconder o corpo. As atuações estão absolutamente incríveis. A Kate Siegel, a gente sabe que é maravilhosa, né? Ela tá incrível no papel da personagem dela, que a Erin tem vários altos e baixos, assim, ao longo da série, né? Ela passa por muitas experiências diferentes. Mas pra mim, quem realmente rouba a cena é o Hamish Linklater, que interpreta o Padre Paul. Inclusive, o Hamish é marido da Lily Rabe, né? A nossa estrela de American Horror Story. E ela está esperando o terceiro filho do casal. Ele é absolutamente incrível. E o personagem dele traz os dilemas mais sensacionais. Ele se divide entre saber que faz errado e, ao mesmo tempo, acreditar que ele foi escolhido por Deus pra isso. E ele se divide também entre o seu celibato e o fato dele amar muito a Millie e a filha dele, Sarah. E no final, mais uma vez, a gente teve uma obra digna de aplausos, né, que corta o nosso coração também. A forma com que a série se encerrou, com a comunidade toda cantando hino de louvor, inclusive muito interessante como eles inseriram hinos de louvor, né, na série. Primeiro que a série cada capítulo é um livro da Bíblia, né, mas é muito interessante como eles inseriram esses hinos de louvor também na série como uma trilha sonora. E é incrível como instantaneamente cessa o canto no momento em que o sol nasce no horizonte. Isso foi de arrepiar, galera. Tava arrepiada. E ainda a gente teve um desfecho com o Paul pedindo desculpas a Millie por quem ele teria deixado a igreja. E depois também dele ter dito que a filha dele, que se orgulhava muito dela, né, antes dela ter esse fim trágico que ela teve. E depois de tudo isso, a gente teve a Lisa falando que ela não estava mais sentindo as pernas dela. Ou seja, dando a entender que a criatura também se foi pra sempre. Já que ela não tinha a mesma estabilidade das asas, né, por causa dos cortes que a Erin fez nas asas da criatura, enfim. E provavelmente até os ferimentos se fecharem, né, até ele conseguir voar 30 milhas até o continente, o sol já tinha nascido. O Mike Flanagan gosta muito de ir além do terror e trazer elementos que trabalham bastante drama e bastante questões familiares. Ele até faz uso de alguns jumpscares. Eu até vi menos jumpscares, as pessoas estavam falando muito assim, nossa, essa série de mais terror, assim, do Mike Flanagan. Não sei se eu concordo, talvez eu acho que Hill House ainda seja de mais terror dele. Mas, assim, além da atmosfera, assim, aterrorizante, né, colocação e tudo mais, e da sonorização incrível, acaba que o terror é muito mais real do que aquela criatura inexplicável. Porque o terror que o Mike Flanagan quer passar nessa série é sobre fanatismo religioso. E esse fanatismo que pode cegar algumas pessoas. E, gente, eu não tô falando de religião no modo geral, sabe? Religião, cada um tem a sua e a gente tem que respeitar. Eu tô falando sobre pessoas que são fanáticas e lidam com isso de forma doentia, tá? Não tô falando sobre as pessoas que são saudáveis e rezam e acreditam, porque isso não tem problema, tá tudo bem. E a gente vê muito isso do fanatismo religioso pela forma com que o xerife é tratado pela Bev e por alguns outros membros aí da igreja que são fanáticos. É engraçado porque eu fui coroinha da igreja, inclusive me perguntaram no Twitter se tinha coroinha mulher, eu fiquei surpresa que as pessoas achavam que só existia coroinha homem, porque eu fui coroinha na igreja por anos na minha vida. E eu tive um sentimento muito misto acerca das partes religiosas. Hoje eu não
frequento mais a igreja católica, mas pra mim foi muito interessante, assim, até porque a gente tem, né, o elemento dos coroinhos ali na série. Inclusive o Mike Flanagan também foi coroinha na igreja, então foi daí que ele tirou a ideia inicial da série. Mas a real é que eu vi nessa série muito mais uma mensagem sobre você valorizar quem tá do seu lado de verdade e você não se deixar levar por rumores, sabe? É uma série que fala sobre perdão de uma forma muito doida e complexa, mas se você for parar pra analisar, acima de tudo, o Paul tava só buscando o perdão da Millie, o perdão da filha, o perdão de Deus, até porque ele pede muitas vezes perdão a Deus, tanto por atitudes dele como por talvez ele ter interpretado Deus errado, e enfim. Cara, eu achei uma experiência muito incrível assistir essa série, gostei de verdade, eu gosto muito do que o Mike Flanagan faz, eu sempre tô, assim, esperando coisas novas dele. Ele não tá, pra mim, na minha mesma prateleira que o Ryan Murphy na minha vida, né, que é o meu showrunner favorito, mas eu gosto muito do Mike Flanagan porque eu vejo que ele tem uma visão muito sensível acerca de todos os assuntos que ele aborda nas séries dele, e normalmente as séries dele são dramas tristes, né, dramas realmente tristes, né, não só dramas muito tristes, que ele, claro, né, mistura com essa atmosfera de terror e tudo mais, mas normalmente a trama central não é o terror, e sim toda a dor pelo qual os personagens estão passando. Bom, gente, é isso. Me conta aí embaixo o que você achou de Missa da Meia-Noite. Me conta aí se você prefere Missa da Meia-Noite, se você gosta mais de Mansão Bly, se você gosta mais de Hill House. E, enfim, um beijo pra vocês e até a próxima.